Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que me abriu a mente para perceber o quanto eu e você estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Logo nos primeiros anos da Alcance aqui em Curitiba, eu levei os homens do presbitério para um retiro de oração e jejum. As mulheres não podiam, a maioria dos filhos eram pequenos, então nós saímos só os homens, acho que eram 2 ou 3 dias. Durante esse nosso tempo de jejum e oração, alguém fez um comunicado numa época em que a internet era uma coisa complicada, né? Não me lembro se ainda estávamos no modo de escada, mas era complicado. Mas alguém falou assim: vocês estão sabendo que fulano de tal, falou o nome do ministro, falou assim: o cara veio a público com um vídeo de uma confissão, admitindo que tropeçou, que caiu, que errou, está se afastando do ministério, está sendo exposto, né, a um tempo de disciplina. E alguém falou: ó, estou com o vídeo aqui. Falei: vamos assistir isso. E nós assistimos o vídeo. E quando terminamos de assistir o vídeo, eu falei para eles, escreva o que eu vou falar. A maioria de quem está perto de mim o suficiente sabe que se eu falar escreva, o negócio é muito sério e dificilmente não acontece, né? Porque eu só falo isso quando estou debaixo de muita convicção. Falei: escreva o que vai acontecer. E não estava falando por revelação de Deus, não, era dedução. Eu falei: ele fez essa confissão com o líder do lado. O líder não está dando só apoio ao processo. Eu conheço o líder dele. O líder dele é jogo duro. E ele engoliu esse negócio a seco, porque não tinha muita opção. Mas ele não vai aguentar o processo. Só quando ele não aguentar, ele é o queridinho, ele é o popular, não o líder dele, conhecido por ser austero e duro. Então a hora que ele espanar, mesmo não cumprindo o processo, ele vai ser acolhido por outros líderes fora do ministério dele, que vão dar um tratamento bem mais suave a tudo que aconteceu. E infelizmente vão tratar a coisa como prazo de validade. Então eu acho que pelo que aconteceu, eles vão achar que 1 ano é pouco. Com 1 ano e meio, esse cara volta para o ministério como se o tempo resolvesse as coisas. Eu falei: infelizmente ele vai ter um grande apoio para voltar, mesmo não cumprindo tudo isso ao qual ele está se comprometendo. E como eu queria ter errado, mas não errei. Tudo que eu falei se cumpriu. 1 ano e meio depois, estou chegando numa outra cidade para participar de um evento. Vários dos nossos pastores, não só da Alcance Curitiba, os outros foram conosco para receber de Deus lá. E quando cheguei na cidade eu vi, não falei com ninguém, não comentei com ninguém, mas vi um outdoor anunciando um evento de restauração e celebração da volta daquele irmão ao ministério. Quando vi aquilo dentro de mim, fiz as contas, falei: exatamente 1 ano depois, 1 ano e meio depois, tudo aconteceu como queria, e a gente segue banalizando coisas que deveriam ter um pouquinho mais de consideração e ser tratado de forma mais importante. Mas não falei para ninguém, só pensei. E fui dormir, chateado com o que eu vi, mas fui dormir. Dia seguinte, quando acordei, o evento estava acontecendo num hotel. Então, eu lembro que eu estou passando pela área do café da manhã para me dirigir ao auditório. E o Ney, pastor da Alcance nosso em Irati, que eu brinco que ele é uma máquina de sonho profético. O Ney me veio e falou assim: amigão, antes de entrar lá, preciso te contar um sonho que eu tive com você essa noite. Quando ele falou isso, falei: daqueles bem coloridos. Ele falou: daqueles bem coloridos. Já puxei uma cadeira, sentei e falei: vem cá, fala já. Ele olha para mim sem saber de nada. Ele nunca teve na reunião de 1 ano e meio antes, que era só os pastores de Curitiba. Eu nunca mais falei isso com ninguém. Não falei o que eu pensei no dia anterior. Mas ele olha para mim e diz: tive um sonho com você e fulano. E fala o nome do ministro. Quando ele falou o nome do cara, eu pensei: Deus ouviu. Eu falei para ninguém, mas Deus ouviu. Aí diz: vocês estavam numa sala, não era uma sala de uma casa, de uma igreja, não sei definir, um ambiente um pouco mais amplo. E você estava tentando expulsar um demônio dele. Eu interrompi e falei: mas ele não estava endemoniado. Ele falou: todo mundo sabia que não, mas você tratava ele como se tivesse. Só isso já teria acabado comigo. Mas o curioso é que parece que eu sabia tudo que ele ia falar. E eu entendi até por que a simbologia do sonho. Aí ele falou: você está lá tentando expulsar o demônio e entra uma outra pessoa na sala. Quando essa pessoa entra, ele falou: ele não se identificou como tal. Mas pela minha experiência, pelo porte, pela glória, o semblante, eu te afirmaria que era um anjo de Deus. E quando ele entra, ele estende a mão na direção de vocês dois. A hora que ele estendeu a mão, como a gente vai quando vai orar para alguém, parece que vocês dois levaram um coice de um cavalo, foram jogados 2, 3 metros. Aí interrompi ele e falei: essa é a hora que o fulano some do sonho e fica só eu. Ele: como é que você sabe? Eu falei: não só fica só eu levanto do chão do jeito que eu caí, e a roupa está desarrumada, está suja, talvez até rasgada. Ele: como é que você sabe? Roupas da Bíblia falam da condição de alguém diante de Deus. Roupa suja, rasgada, meu amigo, é pecado, não tem outra coisa. E nessa hora eu pensei: o canhão virou para o meu lado.
e diz que aquela pessoa que entrou na sala vira e comenta com ele, apontando para mim, e diz assim: ele é um homem de grande integridade, mas quando faz da integridade dele um escudo de justiça própria, ele é tão pecador quanto qualquer outro. E eu não sabia onde enfiar a cara de vergonha. A única coisa que eu pensava, dizia, tomara que isso fique só entre eu e Deus. O Espírito Santo falou: de jeito nenhum, isso aí você vai contar quando pregar sobre o assunto. Eu falei: minha vergonha tem que ser pública? Tem que ser pública. Eu pensei: tomara que eu não tenha que contar para o ministro. E Deus me disse: vai. Já tive algumas conversas com ele depois disso. Porque muitas vezes não adianta eu e você termos o compromisso com Deus, a obediência, e entrarmos no modo do orgulho da obediência. Isso é contraditório. Se não for, eu e você permanecemos quebrantados aos pés da cruz, dependendo dele continuamente, nós não vamos poder manter a obediência da qual a gente está se orgulhando como se fosse nós. Ela é uma decisão da nossa parte, é nossa responsabilidade, mas que não pode ser executada sem a ajuda de Deus. E de alguma forma aquela lição para mim foi muito clara, começou a abrir meus olhos para perceber na Bíblia, ou como muitas vezes nós podemos entrar nesse lugar que acaba por si nos cegando e anulando tudo aquilo que nós estamos construindo.